Você sabia que o cérebro possui 1 milhão de gigabytes de armazenamento? O cérebro humano possui e apresenta cerca de 1 trilhão de ligações entre os neurônios. Essa quantidade corresponderia a uma capacidade de armazenamento de 2,5 petabytes. Ou seja, 1 milhão de gigabytes. A velocidade considerada para o processamento de toda essa informação é o equivalente a um processador de 16,8 mil GHz. E o corpo possui quase 5 litros de sangue. Durante uma doação, são retirados 450 mililitros de sangue. Os únicos locais do corpo humano que não são irrigados por vasos sanguíneos são os cabelos, córneas e unhas em quantidade líquida. O corpo humano possui quase 5 litros de sangue. Quando retirado para doação, são cedidos no máximo 450 mililitros, que são repostos pelo organismo no mesmo dia em que o ser humano respira, por uma narina de cada vez. Uma coisa que poucos imaginam está relacionada à nossa respiração. Não é possível respirar pelas duas narinas ao mesmo tempo. Por isso, quando estamos resfriados ou com gripe, somente uma narina acaba entupida por vez. Uma pessoa produz quase 1 litro de saliva por dia. A quantidade de saliva produzida por dia varia de um indivíduo para outro. No entanto, a média de produção de seres humanos é de 0,7 litro ao dia. A saliva é responsável por ajudar na eliminação de bactérias e combater infecções. Contanto com a proteína estatina, conhecida por seu poder antibacteriano. E também, sabias que a pele é o órgão mais pesado do corpo, além de ser o órgão mais extenso do corpo? A pele é também o órgão mais pesado do corpo. Um ser humano adulto possui em média 2 metros quadrados de pele, com peso correspondente a cerca de 15% do total de seu corpo. O corpo humano é formado por 70% de água, o que corresponde a metade do peso responsável por transportar alimentos, resíduos e sais minerais. A água também ajuda na lubrificação de tecidos e articulações, além de conduzir glicose e oxigênio para a célula e regular a temperatura. Uma pessoa adulta é capaz de eliminar 3 litros de água por dia, por meio da transpiração, respiração e urina. Sabias que o músculo mais forte do corpo fica na boca? O masseter é considerado o músculo mais forte do corpo humano. Encontrado na boca, ele é responsável pela alimentação e fala. Por ser exercitado diariamente, se torna cada vez mais fortalecido. Sabias que o corpo fica mais alto enquanto dorme? O corpo cresce 8 milímetros durante o sono. O corpo aumenta cerca de 8 milímetros. O motivo são os discos invertebrais da coluna vertebral que se hidratam durante o período de sono. Aumentando em volume, esse valor acaba voltando ao normal durante o dia, quando os discos são expridos devido à força da gravidade. O menor osso do corpo fica no ouvido, chamado estribo. O menor osso do corpo humano está localizado no ouvido, e mede entre 2,5 e 3 milímetros. Junto com outros ossinhos chamados bigorna e martelo, o estribo forma um conjunto responsável pela audição. O menor órgão do corpo fica na cabeça. A glândula pineal leva esse nome por ter o formato similar a uma pinha pequenina. É considerada o menor osso do corpo humano, e está localizada na região central do cérebro. Ela está ligada à regulação da pressão sanguínea e também do sono. O maior osso humano fica na coxa. O fêmur é o maior osso do corpo humano, localizado na região abaixo do quadril. Na coxa, o osso é também um dos mais resistentes do sistema esquelético. O estômago pode aumentar seu tamanho em 80 vezes. Quando vazio, o estômago tem o volume de 50 milímetros. Contudo, seu poder de expansão pode aguentar até 4 litros de comida. Desse modo, é o equivalente a 80 vezes seu tamanho quando vazio. O cérebro é capaz de acender uma lâmpada. O cérebro é capaz de produzir energia por meio das sinapses, região entre neurônio e célula que transmite impulso nervoso. Desse modo, o cérebro é capaz de acender uma lâmpada com toda a energia concentrada. Os olhos podem distinguir mais de 10 milhões de cores.
O olho humano é capaz de distinguir até 10 milhões de cores diferentes, ainda que a percepção de cores seja limitada, ela é mais ampla do que imaginamos. A retina possui 120 milhões de células especializadas em detectar cores e intensidades de luz. Dessa forma, cores como o azul, vermelho e verde, quando captados pela retina, permitem que o olho enxergue uma variedade de cores de acordo com a luz. Até agora não sabias que cabelos e unhas não crescem após a morte. É muito comum ouvir que, após a morte, cabelos e unhas continuam crescendo. Contudo, isso é uma ilusão. O tamanho dos pelos, cabelos e unhas pode parecer aumentar após a morte, pois o corpo acaba perdendo tônus muscular e seus tecidos perdem consistência. Dessa forma, dá a impressão que essas estruturas cresceram. Alguns posição do corpo se inicia logo após a morte. O corpo humano já começa a entrar em decomposição. A oxigenação do organismo, ao ser instantaneamente interrompida, causa o desequilíbrio e perda de defesas do organismo. Assim, as bactérias e substâncias comuns, que o próprio corpo produz em vida, começam a atacar o organismo. Isso também ocorre porque a produção de minerais importantes para o metabolismo é interrompida, desestabilizando as células do corpo.